Boa tarde, turma. Eu sou o Vinícius Kami e vou falar sobre Ruby on Rails, certo? Para a aula do Antônio, engenharia de software. A gente tem a linguagem de programação Ruby, que é uma linguagem interpretada, dinâmica, não tipada. Foi desenvolvida por Yukihiro Matsumoto em 95. O intuito principal dele era desenvolver uma linguagem que fosse natural, onde a gente tivesse uma similaridade, uma familiaridade entre ela com uma linguagem nossa mesmo, né? Ele desenvolveu essa linguagem inspirado em linguagens como Perl, Smalltalk, Eiffel, Ada e Lisp, das quais Perl e Lisp são as mais populares. Em Ruby, tudo é um objeto e a gente consegue ver isso a partir do exemplo 5.times ou 5.times, em que a gente imagina que 5 seja um integer, né, um tipo primitivo, mas na verdade, ou um literal poderia ser também, mas na verdade ele é um objeto que possui uma propriedade, que possui ali essa função, né, aparentemente, que é o times, que vai printar 5 vezes essa mensagem que é o We Love Ruby, It's Outrageous. Um problema do Ruby é a escalabilidade, então conforme o programa cresce, ele se torna um pouco mais complicado de ser manutenido e também perde um pouco de desempenho. E o Rails, que é a nossa framework, o nosso foco principal é nela, onde foi desenvolvida em 2004 e é similar ao PHP em que roda no server-side. Então todo o processamento ali quando o cliente, né, o usuário for acessar o site, vai estar no server-side, diferente, por exemplo, do JavaScript que roda em client-side. Essa framework ela tem uma característica principal e essencial para sua, inclusive para sua popularidade, que é a convenção ao invés de configuração. Então, por exemplo, nós estamos vendo lá com o Tomcat as configurações, que em versões mais modernas a gente utiliza o próprio Java para fazer configurações, né? Utiliza classes, anotações, etc. Mas anteriormente utilizava-se mais o XML. Então a gente tem lá uma configuração maçante e um pouco complicada. No Rails existe também essa configuração, porém ele vem convencionado para uma aplicação recém-criada já ser capaz de rodar num servidor embutido e ter vários recursos importantíssimos, como as rotas já direcionadas e etc. A gente tem sites como GitHub, Airbnb, Twitch, SoundCloud que rodam sobre essa framework. O Rails também corrigiu o problema do Ruby, que é a escalabilidade. Então a aplicação em Rails ela tem um desempenho melhor, ela tem uma manutenibilidade melhor, a gente consegue fazer uma leitura, como desenvolvedor, né, eu digo, consegue fazer uma leitura mais fácil. E aqui a gente tem um exemplo do router do Rails, certo? Em Rails, essas URL, né, seria, a gente tem conhecido como rotas. Então a gente tem a rota root lá, que está ligada ao home controller, que tem um model e um view e uma view, né, no modelo MVC. Assim também como a gente tem outras rotas, como o /session /new, interligado a outro controller, e o users edit também ligado a outro controller. O Rails se utiliza do MVC para aplicação web. E a gente tem, para utilizar o Rails de forma tão simplista e convencionada, né, padronizada, a gente tem as gemas, que são literalmente bibliotecas. E o site do RubyGems que proporciona essa centralização, né, das bibliotecas, que é desenvolvido pela comunidade, e lá estão hospedadas, se não todas, a maioria das gemas para o Ruby. Como eu já falei, ele é community driven,
E esse número absurdo, que eu acredito sejam uns 40 milhões, é o número de downloads que eu peguei lá do site deles mesmo, para a gente ver que ele é bastante popular, apesar de talvez alguns não conheçam tanto o Ruby como o Rails. Ele é bem popular, principalmente nos Estados Unidos. E um exemplo da utilização das gemas é utilizar o comando gen, que vai instalar a biblioteca gens. Eu poderia substituir gens por MySQL ou qualquer outra gema que eu tivesse lá. Eu também consigo passar parâmetros como versão. Ele se comporta muito similarmente ao pip do Python, que a gente tem lá para fazer instalações de bibliotecas localmente, de bibliotecas de Python. A gente utiliza também o Virtual Env. É nesse segmento. Então a gente vai aqui para um pouquinho de código. Onde a gente vai primeiro mostrar como cria uma aplicação Rails. Então a gente tem o Rails New, vou colocar aqui exemplo. Se eu passar essa flag, o exemplo é o nome da minha aplicação, se eu passar a flag -d, ele me pede qual banco de dados eu quero utilizar. Então, por exemplo, MySQL, Oracle, MySQL Server e por aí vai. Por padrão, sem parâmetros, sem flag, a gente utiliza o SQLite. E ele é bem ágil também para criar essa aplicação. Você vê que aqui, ó, ele nos mostra o que ele está fazendo. Então tem os nossos diretórios, as classes de teste, porque o Rails também tem uma automatização de testes. E aqui a gente vê já ele nos mostrando as bibliotecas que ele está utilizando. Então a gente vê a familiaridade aqui com jQuery, JSON, CoffeeScript, certo? O que mais? O Spring também. Esse probleminha aqui foi do Tmux. Dentro do Windows Subsystem as coisas não funcionam tão bem como esperado, mas elas funcionam. Então aqui a gente criou a nossa aplicação, vamos dar um CD lá dentro e vamos botar para rodar simplesmente Rails S para rodar um server. Ele por padrão vai colocar isso aí lá no localhost 3000, porta 3000, que eu falo. Bom, como eu falei antes, o Windows Subsystem não é a melhor opção para você que quer ser um desenvolvedor Rails. Isso com certeza não é. A gente vê que ele vai. Demora um pouquinho, mas vai. Voltando aqui, a gente vê que ele realmente roda. Eu não estava mentindo. Como eu falei, novamente o Windows Subsystem para Linux funciona um pouco mal. A sugestão dos caras, do Rails, é de utilizar o Subsystem. Porém, eles utilizam versões mais atualizadas também. Eles utilizam o Rake, que é um compilador para Ruby. Então ele vai fazer o download da versão mais recente. Enfim, a gente tem aqui umas dicas de como continuar a rodar a nossa aplicação, certo? Essa página aqui é o nosso welcome, certo? Só que não é o adequado a gente ter uma aplicação que vai jogar para um welcome padrão. Então, em Rails a gente consegue facilmente gerar, certo? Generate controller. Vamos dar um nome aqui como greetings. Vai ser o home e a gente vai fazer uma página também about. Então ele vai mapear para esse diretório greetings o nosso home e nossa página about também, certo? Como vocês podem ver aqui, ele cria a rota, como eu falei anteriormente. A rota é o URL.
Então quando ele receber o get lá do Greetings Home, ele vai trazer essa página que ela já foi criada também. Aqui ó, Home, About, ok? E o controller delas também, que elas fazem parte da mesma subpasta, digamos assim. Então ok, a gente vai lá dar uma olhada nesse diretório aí, nesse nosso controller. Vamos em app, controller, greetings controller, RB. Vamos dar uma observada aí nessa pasta. Então a gente tem uma classe que herda de application controller, que tem a def home e def about, ok? Em Ruby, as variáveis para mim observar lá no html.rb, elas precisam ser declaradas com esse arroba aqui. Então eu vou declarar aqui about var, que ela vai ter um valor de texto about. E a gente tem também o home var, texto home, ok, certo? São duas funções, né? Em Ruby ela é definida como def, né? Def end, a gente define uma função que elas são as responsáveis pelas páginas. Então a gente vai lá em vim app, views e home. Views, faltou um diretório que é o greetings, home.html.rb. Então, legal, a gente tem aqui uma página que ele mostra, você me encontra em tal lugar, XYZ. Beleza. Com essa tag especial do Ruby on Rails, a gente consegue visualizar aquela variável. Então, a gente tem um home var e para printar também aquela variável do about var, certo? Vamos dar um wq e um Rails S, que é um sinônimo para Rails Server, ok? Ele está rodando já, esperamos já, beleza, tá aqui. E a gente vai lá no mapeamento que eu falei para vocês, Greetings Home, que ele vai trazer a página Home. Certo, e aqui a gente tem a variável texto home. Mas o que aconteceu com o texto about? Ele não é demonstrado, ele não é mostrado dentro desse mapeamento, porque a função responsável por ele é a about. Então a gente vai ver esse texto aqui na about, certo? No caso eu não configurei, porém eu venho aqui, vim app, controllers não, views, greetings e about. Vou dar um print nela aqui com a mesma tag especial de Rails. About bar não. E vamos dar um Rails server novamente. E aqui a gente consegue ver o texto about. Ok, então ele é particionado, digamos assim. A gente não consegue visualizar o que tem numa função home, responsável pela página home, no que está no about, por exemplo. Então, legal. E, por exemplo, uma configuração, né, em Rails seria a gente manipular aquele greetings home para se tornar o root. Então eu vou comentar aqui os dois e eu quero que o root seja literalmente o meu home, não aquela página com Ruby e umas instruções. Então eu vou lá mapear para o greetings, certo? Em caixa baixa, e ao invés de utilizar a barra, eu vou utilizar o hashtag. Então eu vou mapear o root para cá e vou também mapear quando eu receber o about, quando eu der o get no about, eu mapeio para greetings e about,
ok? Dessa forma, muito simples, a gente já fez uma manipulação legal das nossas rotas. E aqui a gente roda com o Rails Server novamente para observar essa atualização, certo? Então eu comentei lá, ele me traz um erro, mas se eu jogar direto no root, bam, greetings home, legal, né? Então greetings about, eu dei o get lá, get about, quando eu receber o about, então me mapeia para essa página. Esse é um exemplo de como funciona o Rails, certo? Não tem nada de especial. A gente consegue também fazer a manipulação aqui de hrefs também, certo? Criar um link. Ele é um HTML como qualquer outro, certo? A gente tem aquele HTML.rb, porém ele funciona com HTML com a implementação que é o Ruby. Então ele interpreta o Ruby também. Então, dessa forma, a gente consegue visualizar como o Ruby é automatizado para um desenvolvedor que quer algo rodando muito rapidamente e logo. Então, um cara que já tem uma habilidade, um conhecimento de Rails, ele em questões de horas, algumas horas, ele consegue colocar uma aplicação para rodar ali numa LAN, por exemplo, né? A gente utiliza o browser para atingir uma LAN específica dentro da empresa, por exemplo, e ele tem lá o site com informações importantes, tem o banco de dados e tudo mais. Claro que não é tão simples assim, precisa aprender, precisa verificar todas as opções do executável lá, que é o Rails, certo? Tem umas opções a mais também, como o Rake, a gente tem o versionamento das bibliotecas, as nossas gemas. Porém, a gente tem aqui quais são as vantagens, né? Ruby on Rails para sua aplicação? Sim, cara, ela é uma linguagem que tem o objetivo de ser natural para o desenvolvedor, possui uma coleção de ferramentas para desenvolvimento rápido, desenvolvimento ágil, não é o método ágil, possui automação de testes também, é estável, certo? Foi desenvolvido em 2004, ele é moderno também e ele corrige o problema do Ruby, que é a escalabilidade. Então são várias as vantagens para se utilizar Ruby on Rails para sua aplicação, mesmo em larga escala, certo? Pode ser que você fique receoso. Você conhece o Ruby e você ouviu falar que a escalabilidade não é boa, mas o Ruby on Rails tem essa função de solucionar esse problema. Aqui estão algumas das minhas referências, certo? Muito obrigado.